Graça e paz, tudo bem? Eu sou a Juliana Alves, essa daqui do meu lado aqui, ó, é a Thalita, que vai se apresentar melhor. Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Thalita Velotti. Juliana, Samuel e Mateus, meu noivo amado, nós lideramos os jovens e adolescentes na Igreja Ceifa de Irajá e eu estou muito feliz de estar aqui e vamos nessa. Vamos nessa. Você E deve eu, estar deixa achando. eu dizer Ah, assim, fala. sou a conserva da Juliana. Isso! A gente ouviu isso uma vez e gostou muito. E você deve estar olhando a gente assim produzida e deve estar se perguntando: por quê? Por quê? Aí tem coisa, por quê? É porque a gente vai gravar esse vídeo, simplesmente. Mentira! É porque nesse vídeo nós vamos falar sobre exposição. Exposição principalmente nas redes sociais. E esse vídeo é exclusivamente para o sexo feminino. Se você é um rapaz, se você é um menino, se você não é uma menina, você, ó, tem outros conteúdos aqui no canal para você. Vai ver lá o estudo de João, já tem 4 estudos. Vai ver o Tamo Junto Online, vai lá pro outro canal, vai lá no canal da igreja, enfim, esse conteúdo não é para você, não te recomendo. É isso Mas aí. se você tem uma irmãzinha, sua mãe, você pode indicar esse vídeo para elas. É, Vamos começar orando, né? Eu vou orar para a Thalita ficar Juliana vai orar em feliz. glória ao Deus Altíssimo. A Juliana não gosta de orar, gente. Eu oro, eu não gosto, eu gosto de ouvir as outras pessoas orando, porque eu oro sozinha, então eu tô acostumada comigo, entendeu? É bom você ver outras pessoas Toda orando. reunião ela fala, Thalita, pode orar? É, porque você não Juliana, faz pode isso orar? primeiro. Samuel, você pode orar? Cara de pau. Se você não Amém. faz isso primeiro, você não me culpe. Juliana, você pode orar? Amém, amém, eu posso, irmã. Vamos lá. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa live. Desculpa. É que Deus sabe que eu já orei umas 4 vezes. Ele deve estar assim, de novo. De novo, Juliana. Eu já achei que tava gravando esse vídeo umas 4 vezes, gente. Sim. Vamos lá, Senhor, É. desculpa, vamos lá. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse vídeo, que o Senhor possa nos conduzir, nos dirigir, Pai, nas coisas que nós vamos falar, que o Senhor possa abençoar, Deus, as mulheres, Pai, que vão estar assistindo, as meninas, as jovens, que nós possamos ser um instrumento, Pai, de conscientização, Pai, para cada uma delas, e que o Senhor também venha trabalhar na nossa vida, Pai, através desse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, Ai, vocês tô não me têm noção como recuperando, se recupera, que vocês não têm noção como tá difícil gravar esse vídeo. gente. Que Tá um sufoco. desafio, mas enfim. 1 hora tentando gravar. O inimigo luta. Mas a vitória é nossa. Amém, amém. Antes de começar a live, antes de começar esse vídeo, a gente estava conversando o que leva as meninas, as mulheres, a gostar tanto, a querer tanto esse nível de exposição. Porque a gente sabe que o pessoal está de quarentena, então a vontade de fazer vídeo, a distração, a ferramenta que a gente tem mais usada é a internet. Então, assim, como é que eu posso dizer, nos assustado um pouco o nível das coisas que estão sendo postadas. Então, a gente estava conversando, tem conversado muito sobre isso, e esse é um dos motivos que a gente decidiu fazer esse bate-papo aqui. E a Thalita, acho que é válido ela falar o que ela estava falando antes de começar a live, sobre o que ela estava pensando, né? Por quê? Por que que tá tendo tanta... Por que que as meninas, as mulheres gostam tanto dessa exposição toda? Então, primeiramente, queria deixar claro que a internet ela não é um problema, mas a gente precisa saber usar ela, né? Acho que isso é um ponto importante. A gente precisa ter maturidade para usar e cuidado também, né? Então, a gente estava conversando antes, e não é porque eu e a Juliana a gente não vive dessa forma hoje que a gente nunca foi tentada fazer isso ou nunca fez isso. Enfim. Então, eu acho que de maneira geral, como a gente falou, nós mulheres, a gente tem
essa coisa de gostar de ser vista, né? De gostar de ser admirada, de gostar de ser elogiada, de gostada. Então, eu acho que isso, com as redes sociais e um vamos de outras coisas, faz com que a gente tome algumas atitudes que não valem a pena, né? Então, a gente vê muita gente se expondo seu corpo, expondo coisas assim, jeito, várias situações que são completamente contrárias àquilo que a gente acredita, né? Como uma mulher que ama Jesus, que conhece Jesus, e isso é um assunto muito sério, né? Então, eu fiquei pensando, e pensei, e cheguei ao pensamento que eu acredito que a gente faça isso, esse é um primeiro ponto, né? Porque a gente não sabe quem a gente é ainda. Uhum. Então, quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não tem certeza de quem a gente precisa ser aceita pelas outras pessoas. A gente quer ser vista pelas outras pessoas e ser aceita por elas. Mas a partir do momento que a gente sabe quem a gente é em Deus, que a gente sabe por que nós fomos criados, o amor de Deus sobre nós, quanto Ele deseja estar perto de nós e que Ele fez de tudo para nos encontrar, a gente começa a perceber quanto de valor que tem na gente, quanto de valor que tem em nós, né? Então isso se torna algo, eu fico tranquilo, não preciso ser reconhecida pelas pessoas, eu preciso ser vista pelas pessoas. Eu não tô dizendo que a gente não vai mais gravar vídeo, eu não tô dizendo que a gente não vai mais tirar foto, porque eu Até adoro tirar porque o que a foto, gente está fazendo não deixa de ser uma exposição nas redes sociais. exposição, exatamente. Eu adoro fazer TikTok, tô É. fazendo vários vídeos. Segue ela, opa, é pra cá, segue ela. Cara, muito bom isso, tá, Vilote? Cara, muito engraçado, é muito legal, mas a gente precisa, como eu falei, ter responsabilidade com isso. E além da responsabilidade, entender que a gente não precisa se expor certo, de uma certa forma, de maneira que aquilo vai meio que denegrir a nossa imagem. A Juliana vai até falar um pouco sobre a experiência que ela teve no trabalho, eu acredito que ela vai falar disso. Então, isso expõe a gente de uma maneira muito grande, e isso só revela aquilo que tem no nosso coração. A gente não sabe quem a gente é. E por isso a gente precisa ser igual às outras pessoas, e para isso a gente precisa ser igual às influenciadoras digitais, para isso a gente precisa ser igual aos blogueiros. Sendo que a Juliana também ia falar um pouco disso, mas Eu fiz uma pautinha aqui. só por alto. A vida delas nem sempre é aquilo que a gente pensa. Então, a gente não precisa ser igual a ninguém. A gente precisa ser como a gente é, como Deus nos fez. Uma vez eu Exato. fiquei pensando que eu sou muito baixinha, tá, gente? Eu tenho 1,52. Então, eu sou muito pequena. Então, eu sempre ouvi muita gente falando, nossa, você é baixinha, me zoando. E tudo bem, não ligo, não. Mas eu cheguei a pensar uma vez, tipo assim, pô, podia ser um pouquinho mais alta. Aí, eu senti do Espírito Santo me dizendo, não, imagina se você tivesse 1,70 de altura. Você não ia ser a Thalita, que é pequenininha, parece uma bonequinha, toda magrelinha e tal. Você não ia ser a Thalita. Então, então eu Bonequinha? acho. Juliana, tu me imagina assim, 1,70 de altura, tu me imagina? Não ia ser Não, eu. não. Não ia ser eu, não ia ter as minhas características, a minha personalidade, não ia ser uma pessoa completamente diferente da Thalita que sou eu. Então eu tenho certeza que Deus nos criou de uma forma única, especial, e que Verdade, a eu gente também acho. precisa apenas ser reconhecida por Ele, sabe? A gente não precisa se expor dessa forma. Então, acho que o primeiro ponto, para partir para Ju, é que a gente precisa entender quem a gente é. E eu queria ler com vocês rapidinho, Salmo 139, versículo 13. Vai dizer assim: Pois tu formaste o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito. Teus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado entre como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Do 13 ao 16, Salmo 139, depois você lê. Então aqui o salmista vai falar sobre a forma como Deus nos criou, né? Como esteve presente em cada detalhe, como ele está presente desde a eternidade. Então nós fomos milimetricamente criados por Deus, da forma como ele quis. Então a gente não precisa ser ninguém além do que a gente é, ninguém além do que Deus nos criou para ser. Então, eu queria muito que primeiro momento, antes de tudo, a gente pensasse nisso. Quem a gente é? E a gente é alguém que foi criado por Deus, amado por Deus, profundamente amado por Deus, cuidado por Deus. Então a gente não precisa nada além disso, apenas dele. Então eu queria que a gente começasse trazendo isso, né? Foi até o que eu falei com a Ju. A gente precisa entender quem a gente é. A partir daí a gente vai começar a entender que a gente não precisa se expor dessa forma, que a gente não precisa se mostrar dessa forma, que isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque no futuro a gente vai envelhecer, vamos ficar com cabelo branco, na cara, nosso corpinho vai ser mais o mesmo corpinho de hoje, então é isso aí. Isso aí é passageiro, é verdade. Passageiríssimo. E também uma coisa que eu quero também trazer para quem está assistindo é que você tem muito valor. Muito, muito valor. Valor para Deus, principalmente, e valor para muitas pessoas da sua família, muitas pessoas que estão perto de você, que às vezes, por não corresponder à sua expectativa, você acha que essa pessoa não te valoriza. Muito provavelmente, a pessoa que mais te repreende é a que mais enxerga o seu valor, porque a gente tem tendência a não enxergar o valor que nós temos. Aí a gente é muito repreendida, principalmente as mães repreendem muito porque as mães enxergam o valor. As mães, é o que, assim, a minha mãe sempre falava, filha, eu enxergo muito além do que você enxerga, e é verdade, a experiência faz com que isso aconteça. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo, assim, a princípio a gente gravou esse vídeo com a intenção, assim, de despertar as jovens e as adolescentes, que é o segmento que a gente cuida lá na igreja, que a gente lidera. Mas eu sei também que tem muitas mulheres que passam por isso. Então, assim, eu quero dizer que você tem muito valor. E a gente só está fazendo esse vídeo porque a gente quer que você entenda que você é uma pessoa muito, muito preciosa e que você não precisa desse nível de exposição. Como a Thalita leu, você foi milimetricamente feita assim com muito carinho pelo Senhor. Você tem o DNA do Senhor. Então, assim, a gente vai começar esse vídeo tentando trazer para você esse entendimento. Você tem valor, muito, muito valor. Principalmente pra gente, porque a gente tá fazendo esse vídeo, a gente podia estar o quê? Fazendo o quê agora, Thalita? Dormindo, podia estar fazendo várias coisas. Mas a gente resolveu fazer esse vídeo porque a gente quer que você entenda a importância que você tem. Como a Thalita falou, eu tive uma experiência bem, bem desagradável essa semana. No ponto de ônibus, eu estava vendo um homem e um velho, assim, um senhor, né? Olhando o celular, e eles estavam olhando assim, falando coisas assim muito desagradáveis, né? Para quem estava perto ouvindo, como foi o meu caso. E eles estavam vendo, e como eles estavam muito perto de mim, eu consegui ver o que eles estavam vendo na tela do celular. E eles estavam vendo meninas, mulheres, assim, de roupa íntima, de biquíni. E eles estavam falando, sabe, a conversa era muito baixo escalão, era uma coisa muito desagradável. E quando eu vi determinada imagem lá, eu vi que, sabe, era uma moça, uma menina, uma mulher jovem, assim, e eles estavam vendo ela de biquíni falando várias besteiras. E como a gente tem conversado, Thalita e eu, a gente tem visto muitos vídeos, muitas fotos, assim, de certa forma irresponsável na internet das meninas, eu fiquei vendo aquilo e me deu um clique, sabe? Me trouxe um despertamento que eu acredito que as meninas estão tentando atingir um alvo e acertando o outro. Porque eu sei que, como a Thalita falou, a gente já cometeu esse erro na adolescência, principalmente, que é a fase que a gente mais erra nesse sentido. Nós queremos, sabe, mostrar que estamos bonitas, mostrar, né, sabe, chamar a atenção de alguma forma de um garoto que a gente gosta, de um menino, de um rapaz que a gente gosta, e a gente tenta se expor para chamar a atenção de alguma forma e começa a investir nas redes sociais. Na minha época era o Orkut.
Na minha época era o Orkut. Aí eu lembro que eu, as minhas amigas, a gente colocava algumas fotos, assim, porque as fotos mais bonitas a gente colocava ali, porque a gente queria chamar atenção. E algumas iam longe demais, como a Thalita falou, assim, bota biquíni e tira foto em ângulos, assim, para mostrar mais o corpo, porque acredite, a idade que vocês estão, assim, dos jovens e dos adolescentes, assim, essa transição dos 13, 14 até os 18, cara, eu acho que é a fase que o teu corpo tá mais bonito, porque o seu corpo tá se desenvolvendo, sabe? O seio tá crescendo. Então, eu acredito, pelo menos na minha fase, assim, eu acho que a minha melhor fase foi dessa faixa de idade, porque a gente sabe que depois que casa a gente come a beça, engorda, fica assim, ó, Aí desanda papudinha. tudo. Desanda tudo. Eu sei que essa é a melhor fase, sabe? A melhor fase do corpo e é a fase que a gente tá na escola e que uma amiga começa a namorar, a gente também quer namorar e que as coisas começam a acontecer e a gente não quer ficar para trás, a gente quer estar enturmado, a gente quer estar falando de igual para igual. E é a fase que a gente mais quebra a cara fazendo esse tipo de coisa. E que é muito importante também nessa fase para as mães, para as mulheres que estão me ouvindo, sabe, auxiliarem as suas filhas, auxiliarem as suas sobrinhas, sabe, sobre o perigo dessa exposição, porque a verdade é que nessa idade a gente é muito inconsequente, né? A gente não entende. Então, como eu falei, você mirando o menino que você gosta, você mirando o rapaz que você tem interesse, você acaba se expondo e quem vê a sua foto é um cara desses, igual que eu vi no ponto de ônibus, sabe? Ai, cara, é porque eu tenho muito nojo disso. É um velho nojento desse, sabe? Que fica... Desculpa, eu sei que na escola, eu sei que... Mães, não se escandalizem com o que eu vou falar, porque eu sei que na escola, que eu sei que na rodinha de amigos dos seus filhos, eu sei que eles escutam coisas piores. Mas às vezes você posta uma foto do seu corpo sem maldade, bota foto de biquíni na rede social sem estar no ambiente adequado para usar um biquíni. Ou seja, claramente você está expondo o seu corpo, a intenção é expor o seu corpo. Claramente é. Claramente, porque se você está de biquíni num ambiente que não tem nada a ver com um lugar para usar um biquíni, é para mostrar o corpo, não tem outro motivo. Tem outra explicação, Isso, aí às vezes querendo atingir o menino que você gosta, ou até mostrar para as amigas, olha o corpo que eu tenho, olha o corpo que eu estou ficando, você acaba atingindo um velho desse que usa sua foto para se masturbar. Desculpa, a verdade é essa. É um perigo, sabe? Infelizmente o mundo é sujo, é mau, e você muitas vezes, assim, não tem noção da onde tá chegando a sua foto, da onde tá chegando o seu vídeo, tá chegando para esses pedófilos, para esses homens, assim, nojentos. Então, assim, a intenção mesmo é trazer essa consciência. Você tá mirando num lugar e tá acertando o outro. E você não tem noção. E eu sei que a mídia sempre fala, né, que seu corpo, suas regras. Eu sei que a exposição da televisão faz com que você seja empoderada, que você faça isso, mas, sério, muito cuidado. Muito cuidado. Você não precisa mostrar o seu corpo para mostrar que você é bonita. Você não precisa chamar a atenção, porque às vezes do jeitinho que você já chama a atenção das pessoas certas. Do jeitinho que você já chama a atenção. Não é a roupa que vai dizer quem você é, não é a influenciadora que você segue que vai dizer quem você é. Como a gente estava falando sobre as influenciadoras, sobre elas serem a sua inspiração, sobre as youtubers serem a inspiração do momento. A gente acorda 10 horas da manhã, né? Às vezes, principalmente assim, final de semana, quarentena, a gente acorda tarde, aí vai olhar lá no Instagram, assim, aí pega o celular e fala: mas, meu Deus, são 10 horas da manhã, a fulana já correu 5 quilômetros e já fez... a realidade delas é muito diferente da nossa. Não dá para você se comparar. E uma coisa também que eu vejo, principalmente as meninas que têm feito muitos videozinhos mostrando o corpo, fazendo dancinha, sabe? É claro a inspiração que elas têm em determinada cantora, determinada artista.
e elas não têm noção que o preço que essa artista paga pelo nível de exposição que ela tem. Às vezes ela não vai conseguir ter um casamento sério. Por quê? Porque dificilmente você... Isso porque eu tenho um esposo, isso porque eu tenho amigos do sexo masculino. E eles falam, cara, dificilmente um homem, um rapaz vai levar a sério uma mulher que é tão exposta assim. Eu não sei como que eu posso... Thalita, se quiser me ajudar. Se comporta assim, né? Que quer ser vista por todos e acaba não sendo por nenhum. Exatamente. Exatamente, porque eu gostei até um testemunho pessoal, na minha adolescência eu gostei muito de um menino que eu estudei com ele. Só que esse menino, ele era, como que eu posso dizer? Ele gostava muito de pegar meninas e tal. Eu não quero parecer aquela velha que tenta ser jovem, entendeu? Eu não sei, eu não quero tentar falar gírias aqui. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Thalita, chega um pouquinho pra... Deixa eu ajeitar você, que você tá... Isso, que você tá começando a sair do fogo. Expor. Você não quer se expor, né? Eu não quero ser aquela... porque eu só tenho 27 anos, mas eu sei que eu tô velha. Eu sei. Eu entendo que quando eu converso com as adolescentes lá da igreja, eu sei que eu tô velha. Eu sei que eu tô difícil. Tá passando muito rápido. Tá muito rápido. Meu Deus, não se compara a minha adolescência com a adolescência de hoje em dia. Mas como eu tava falando, ele ficava com muitas meninas e tal, e era um rapaz assim, como é que eu posso dizer? Descolado e tal. Aí eu fui, não sei porquê, eu fui e o grau de amizade foi aumentando, aí eu deixei escapar que eu gostava dele. Eu falei assim, eu até gosto de você e tal. E ele me falou uma coisa que na época eu fiquei escandalizada, mas hoje eu até penso, que legal que ele fez isso. Na época eu falei assim pra ele, não, porque eu gosto de você e tal. Aí ele falou assim, poxa, Juliana, você é garota pra casar, você não é garota pra ficar. Aí na época eu fiquei chateada, porque eu não sou uma menina pra ficar, por quê? Você é uma garota pra casar, e cara, hoje isso é um grande elogio. Isso é um grande elogio, entendeu? Você ser reconhecida como uma garota pra casar, ou no ambiente que você tá, as pessoas reconhecerem que você é cristã, porque é grande verdade que hoje em dia tá muito difícil nós identificarmos. Se você tem pessoas que, se não falarem que é da igreja, a gente não sabe, pelo comportamento. E quando fala, é um escândalo, né? E quando fala, hã? É da igreja. Menina, se ela é da igreja, eu que não sou, né? Às vezes a gente peca falando isso. Triste, cara. É muito triste, é muito triste. Então, assim, muito cuidado, sempre. Eu sempre vou falar isso, todas as vezes que eu tentar entrar em outro assunto, eu vou parar e vou falar, cara, muito cuidado. Mãe, pega o celular do seu filho, vê o que ele tá produzindo, vê o que ele tá fazendo. Eu já tive uma conversa com uma mãe que ela me contou assim, rindo, achando graça. Poxa, minha filha, ela tirou uma foto assim, minha filha comprou roupa assim. E aí eu falei, tá, e você fez o quê? Eu ri, né? Porque o que eu vou fazer? Sabe, eu não tenho filho, eu não tenho a menor autoridade para ensinar uma mãe alguma coisa, mas mãe, se eu posso te dar, não é conselho, mas se eu posso te dar um aviso, sabe, não ache graça. Pega a responsabilidade, pega a autoridade, a palavra autoridade que você tem com seu filho, cara, e exerce. Exerce, porque o mundo é muito sujo, o mundo é muito mau. Se você não ensinar dentro da sua casa, muitas vezes seu filho vai aprender lá fora, quebrando a cara. Pior que aprende mesmo, porque eles não têm nenhum escrúpulo. Não tem. Não tem. Na escola, mesmo que 11 anos, 12 anos. Na minha época. Não tinha, né? Limite. Não tinha. Imagine agora que a gente sabe que as coisas estão cada vez piores. Se na nossa época já não tinha isso. Então, assim, como eu tava falando, às vezes a gente mira numa coisa e acaba acertando outra. Então, assim, cuidado com o que você posta, de verdade. Às vezes, assim, a gente estava vendo meninas que tentam mostrar o corpo, acabam mostrando demais, transmitindo a mensagem errada. E daí começa um ciclo. Começa o ciclo do assédio, começa a receber mensagenzinhas que não são...
começa com mensagens fofas e no desenrolar da conversa chega num nível muito desprezível, sabe? Que essa menina transmite a mensagem errada. E você que gosta de mostrar o corpo, você que gosta de que as pessoas, de chamar atenção pelos seus atributos, pelos seus seios, pelo seu bumbum, sabe? Muito cuidado com essa questão do assédio. Porque, assim, eu sei que a televisão vai dizer que a culpa nunca é da vítima, mas eu queria, não estou dizendo que a culpa é da vítima, mas eu quero que você também comece a pensar que mensagem que você está transmitindo a seu respeito. Se você está começando, se você está começando a dar certas pistas, vai chegar o tipo de pessoa que gosta, não sei como é que eu posso me explicar. Garotos direitos, rapazes decentes, não vão ser atraídos por meninas que se comportam dessa forma. A verdade é essa. A verdade é essa. Você não vai atrair um bom relacionamento se comportando dessa forma, porque as pessoas que são atraídas pela vulgaridade, as pessoas que são atraídas pelo corpo em si, elas não estou dizendo que a aparência não importe, não é nada disso que a gente está falando, tanto é que a gente começou o vídeo mostrando que a gente está maquiada, que a gente está arrumada. A questão não é a aparência, a questão é o limite disso. A questão é o nível que está chegando isso, entendeu? Então, como eu estava falando, o meu maior medo é o nível de assédio, porque tem muitos homens, eu posso dizer com muita propriedade porque eu já sofri assédio. E olha que quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu nunca fui, não por mim, porque eu acho que eu teria errado nesse sentido, mas eu nunca tive a liberdade dentro da minha casa, eu sempre tive uma criação muito rígida. Então eu nunca tive a oportunidade de dar esse tipo de mancada, entendeu? De fazer esse nível de exposição, porque na minha casa, sabe, eu tinha hora para mexer no computador, eu tinha meus pais, o computador ficava numa posição da minha casa que era para qualquer um que tivesse sentado no sofá conseguisse enxergar o que eu estava fazendo. Entendeu? Então eu não fiz certas coisas, não é porque eu não quis, é porque eu não tive a liberdade. Meus pais me prenderam assim, e isso não impediu de eu ter sofrido algum tipo de assédio. E eu sofri, entendeu? Começou com uma mensagem muito bonitinha, muito fofinha, e no desenrolar da conversa, sabe, chegou num nível que meus pais tiveram que interferir. Entendeu? Por isso a importância. Se você não tiver uma mente madura, você acaba caindo nesse tipo de conversa, você acaba se deixando levar. E aí começa, é um ciclo mesmo, como eu estava falando. Aí você começa, gatinha, me manda outra foto sua. Poxa, nossa, como você tá linda. Mais ainda, né? E acaba chegando em níveis, sabe, terríveis. Sabe, o meu medo hoje, vendo o que eu tenho assistido, o que a Thalita tem assistido, é que começa com uma foto, aí termina com, já que eu tirei uma foto assim, ficou legal, todo mundo curtiu, todo mundo gostou, eu vai tirar outra foto mais ousada, e aí começa a mensagem, aí daí vem para marcar um encontro, sabe? Eu tenho muito medo, juro para você, eu tenho muito medo dos riscos que as meninas não entendem que estão correndo, e as mulheres também. Porque tem mulheres que são maduras, sabe, têm a nossa idade, mas que não entendem, até mais velhas, que não entendem o perigo da internet, que não entendem o perigo desse tipo de homem, sabe? Porque não são todos, mas a gente sabe que existe, sabe, muitos aproveitadores por aí, né, Thalita? Thalita, quer... Muita gente que se faz passar, né, por outra pessoa, às vezes, para chegar até você. A gente vê muitos casos assim. Às vezes, homens mais velhos que se fazem passar por meninos mais novos. Isso. E aí, quando você vê, você já tá enrolado naquela situação. É muito difícil. Escutem. A Juliana falou uma coisa importante. Escutem seus pais. Aqui em casa, até hoje, gente, eu tô falando assim da minha época e tal, porque eu tenho 4 anos. Eu não parece, né? Eu tenho 24 anos. Então, aqui em casa mesmo, até hoje, a minha mãe ela é muito rigorosa, horário, com várias coisas, sempre foi. É mesmo, hein? E é muito. Mas eu fico pensando que na época que eu era mais nova, muita besteira. E minha mãe sempre dizia não pra mim. E hoje eu vejo que ela me guardou porque se ela não tivesse dito não pra mim, eu teria feito cada coisa. Eu nunca estaria aqui hoje.
adolescente falando com vocês. Então, a Bíblia fala que a autoridade é como se fosse uma forma de Deus nos guardar, a Isso. autoridade que tem sobre nós. Então, respeite a autoridade dos seus pais, né? Entenda que eles não estão fazendo isso pro seu mal. E a autoridade da minha mãe sobre mim já me guardou de muita coisas terríveis. E creio que com a Juliana também, a autoridade dos Com pais dela certeza. sobre ela a guardaram de muita coisa. E eles fazem isso para nos guardar, eles nos amam, como a Juliana falou. A gente tem valor para eles, eles enxergam nosso valor. Eles amam, então eles querem cuidar da gente. Eles são um instrumento de Deus para cuidar da gente. Então não reclame dos nãos que seus pais te dão. Esses não são proteção total. Eu sei que agora pode soar como, meu Deus, ele não entende. Como na minha época, olha, como eu julguei meus pais. Ah, cara, eles não entendem, eles não se colocam no meu lugar. Cara, muitas vezes eles viveram no seu lugar. É o que eu tava conversando, né? A gente conversa muito sobre a gente tá se sentindo muito velho, sabe? Para os jovens, para os adolescentes que a gente está cuidando, a gente se sente tão velho porque às vezes a gente quer fazer brincadeiras com eles, quer nesse momento de quarentena estar envolvido com eles e a gente não sabe, não tem a menor noção como é que a gente faz isso. A gente fica, meu Deus, como é que a gente está velho? E a gente fica tentando bolar estratégias para estar enturmados com eles. E hoje a gente gravando esse vídeo, sabe, tentando trazer um despertamento, eu falo, caramba, como a gente amadureceu, sabe? Como a gente cresceu, né? Porque há um tempo atrás isso para mim não teria o menor problema, mas hoje eu consigo enxergar, sabe? As experiências que eu tive me fizeram hoje enxergar o perigo, sabe? Do que eu tô te alertando. E como a gente estava falando, a gente se inspira em certas pessoas para ter certos comportamentos e a gente não sabe como é que é a vida pessoal dessas pessoas, o preço que elas pagam, né, sobre as divas da televisão, as divas do YouTube. A gente não sabe o preço, a gente não sabe a vida pessoal. Por mais que elas mostrem, tentem, sabe, mostrar pra gente a vida pessoal delas, a gente não tá vendo 100%. A gente não sabe como é que é a família, a gente não sabe o relacionamento. O que a gente sabe é o que eles mostram, entendeu? E como a gente vê na televisão, por exemplo, certas artistas, sabe, que casam, aí poucos meses depois terminam o casamento, sabe? É um preço muito alto, a exposição tem um preço muito alto. Então, meninas, infelizmente, eu quero trazer esse despertamento. Eu não queria estar trazendo isso, porque eu não queria estar assistindo isso, sabe, nas redes sociais. Verdade, é verdade. Você coloca na internet, não adianta. Você pode esconder de A e B, mas C e D tá assistindo. E às vezes você manda para uma amiga uma determinada coisa, essa amiga posta, e aí? Entendeu? Você pode estar até, eu acredito até que na internet eu sei que tem a opção de você privar algumas pessoas de assistirem certos conteúdos que você posta. Só que isso também é perigoso, porque as outras pessoas que você não bloqueou esse conteúdo podem pegar esse conteúdo e podem compartilhar. E eu vou te falar, muitas das coisas que a gente tem acompanhado, que a gente tem assistido, não foi nem as próprias pessoas que postaram. Foram outras pessoas que postaram dessa pessoa. Entendeu? Então, assim, é muito perigoso, meninas, as danças, a sensualidade, sabe? Você, assim, isso falando para as adolescentes e para as jovens, para as pessoas que não são casadas, a sensualidade, eu acredito que é uma ferramenta para você usar no seu casamento. Não é algo para você usar agora, entendeu? Porque isso na sua mão agora é algo muito perigoso, sabe? Essa sensualidade é para você usar com seu marido, sabe? Ser sexy, isso tudo, cara, isso é para usar com seu esposo. Não é hora de você fazer isso, entendeu? Interessante você falar disso, rapidinho. Uhum. Eu lembrei de algo interessante, muito interessante, que é a defraudação. Defraudação é quando, por exemplo, eu e o Matheus. Aí eu tento fazer com que eu tento ser sensual para ele, né? Vamos dizer assim, dentro do que a Juliana falou. Só que eu não vou poder suprir uma coisa que eu tô gerando nele. Isso, porque a gente não é casado ainda. Isso. Então, o que vai acontecer? Eu tô defraudando ele. Sabe o que é defraudação? Defraudação é pecado. Verdade. Você se fere, você fere a Deus, fere ele. Exatamente. Entende?
Então a gente tem que tomar cuidado de não gerar numa pessoa algo que a gente não pode suprir. Exatamente. Algo que a gente não pode suprir, entendeu? Então, é só esse... Não, mas é verdade. E se você faz isso, se você cria essa expectativa que você não pode suprir, ou pior, não deve suprir, né? Sim. É melhor dizer isso, não deve suprir. Deve. Não deve suprir. A tendência é que o nível disso seja cada vez mais intenso, cada vez mais alto, e você começa com uma brincadeirinha, essa brincadeirinha, deu um resultado. Sabe, o caminho, o final dessa história você sabe qual é, entendeu? É drástico. É drástico, é drástico. É a pureza que vai se perdendo, sabe? Porque o relacionamento tem que ser puro, o namoro tem que ser puro, o namoro tem que ser usado para se conhecer. Então, assim, revelar demais, sabe? Isso vai fazer mal. Tem coisas que é para você descobrir em determinadas etapas da sua vida. O sexo é para ser descoberto no casamento, não é antes. A sensualidade, a mulher se enxergar assim, cara, isso são coisas para depois do casamento. Você pode se enxergar linda no espelho. Você pode, sabe, colocar, você adolescente, menina, você pode vestir um sutiã e se achar a menina mais linda do mundo, entendeu? Mas isso tem que ser pra você, tem que ser algo pessoal, não é pra você expor isso. Não é pra você expor, isso é muito perigoso. E como eu falei, que a minha criação foi muito, como é que eu posso dizer? Foi muito rígida, então falar sobre sexo, falar sobre masturbação, falar sobre esse tipo de coisa ainda me escandaliza, entendeu? Ainda pra mim é algo que me escandaliza muito, porque eram palavras proibidas dentro da minha casa. Não que meus pais não conversassem comigo, principalmente a minha mãe, não que não sentassem comigo e conversassem a respeito disso. Mas falar isso para outras pessoas, isso era algo muito escandaloso, e hoje eu vejo que é algo muito natural, só que natural no sentido das conversas que eu vejo, o nível de conversas que tem sido desenvolvidas por meninas que não deviam estar conversando sobre isso. Entendeu? Não estou dizendo que você com 14 anos devia estar brincando de boneca, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero dizer é que existem etapas e coisas que tem que ser, como é que eu posso dizer? Colocada no seu devido lugar. Isso, entendeu? Cada coisa no seu tempo, né? Isso, cada coisa tem o seu tempo, sabe? Não queira viver coisas lá na frente, porque você vai estar perdendo outras agora. Então, meninas, assim, eu lembro que na minha época da escola, as meninas, já tinham outras meninas que já tinham perdido a sua virgindade, isso falando sobre enturmar, isso aí eu queria até voltar um pouquinho nisso. As meninas tinham perdido sua virgindade, outras queriam, mas a forma com que elas perderam, eu tenho certeza que mexeu muito com a mente delas, porque foi um garoto que gostou por um breve momento, e foi num lugar que foi improvisado, sabe? Muitas vezes, sabe? Não foi como ela imaginou. Por quê? Porque ela fez algo por impulso, fez algo por, como eu posso dizer? Às vezes até para agradar a pessoa. Para agradar. Para poder não ter o título de a virgem, para não ter o título da minha época, como a gente era um pouquinho mais atrasada, hoje eu acho o pessoal muito avançada, para não ter o título de BV, né, boca virgem. Pra tu ver o nível, né? Para não ter esse título, cara. Há tempo para todas as coisas debaixo da terra, vai falar Eclesiastes 3. Então, assim, não tente atropelar etapas da sua vida, porque se você quiser viver algo que tá acontecendo, que você deveria estar vivendo lá na frente, você vai estar deixando de viver aquilo que era adequado para sua idade hoje, entendeu? E pelo nível de coisas que a gente tem assistido, que a gente tem visto, que por isso a gente gravou o vídeo, por isso que tá tão preocupante, é que as meninas, como eu falei, estão sendo instrumento para essas pessoas nojentas, para esses homens nojentos, sabe? Estarem tendo prazer em olhar a sua imagem, mas o prazer errado, entendeu? E as mulheres que são, como é que eu posso dizer? Eu estou tentando medir o máximo de palavras que eu posso, mas eu sei que não vai funcionar. As mulheres que fazem com que esses homens sintam prazer, que esses homens se masturbem,
90% delas, porque eu tenho colegas, eu assisto missionários, evangelistas que vão em prostíbulos, que vão nesses lugares, 90% delas não queria estar fazendo isso, não queria estar se submetendo a esse tipo de coisa. Foi porque elas foram, como é que eu posso dizer? Foram impostas a esse tipo de coisa. Por quê? Porque faltou comida dentro de casa, porque faltou um remédio dentro de casa. Então, a forma que foi apresentadas para elas foram esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa. Então, assim, meninas, tomem muito cuidado, porque o jeito, a mensagem que vocês estão transmitindo na internet muitas vezes são de mulheres, de prostitutas. Infelizmente, a verdade é essa. Porque vocês não têm noção do perigo que vocês estão correndo. O perigo da mensagem que vocês estão transmitindo. Para vocês terem noção do que a gente está falando da gravidade, porque vocês podem achar que vocês estão falando, Juliana, a menina só fez isso. Não, é foto mostrando o bico do peito, é foto mostrando mais do que a polpa da bunda, sabe? Não queria ter falado bunda. Do bumbum. Sabe? É demais. Tem sido demais, tem sido exagerado, e de meninas que não têm idade para fazer isso. Entendeu? E, mãe, por favor, mãe, você que é mulher, pega o celular, cara. Pega o celular. Eu não quero ser X9 de jovem adolescente, não. Mas pega o celular da sua filha e tenha uma conversa muito séria se você encontrar esse tipo de conteúdo. Minha mãe sempre tentou ser minha amiga. Ela sempre falou, filha, nós somos amigas. E eu tinha liberdade de conversar com a minha mãe. Quando eu tinha dúvidas, eu tinha liberdade de falar com ela. Então, mãe, sabe, que você não se distraia com a sua rotina, que você não se distraia também com redes sociais, mas que você possa acompanhar a vida do seu filho, que você possa começar a acompanhar aquilo que o seu filho está assistindo, aquilo que o seu filho está fazendo, porque a hora de você interferir é agora, a hora que ele está construindo um caráter, agora que ele está se formando, agora que ele está gerando um futuro adulto, a hora é agora. Porque depois que ele tiver adulto, depois que ele já estiver trabalhando, que achar que é dono do próprio nariz, vai ser muito mais difícil uma interferência sua. A hora é agora. A hora é agora. Então, assim, por favor, mãe que está me assistindo, pega o celular do seu filho, não precisa pegar escondido, não é isso que eu quero. Eu quero que você converse com ele, que você pegue, que você possa estreitar esse relacionamento de mãe e filha, principalmente nesse momento, que você possa falar abertamente com ela sobre sexualidade, que você possa conhecer a sua filha. Porque o problema, sério, Thalita, o problema que eu vejo hoje em dia é que os pais não conhecem os filhos que têm. Então, quando num gabinete, numa conversa que eu tenho com uma mãe, eu falo certas coisas, a mãe se escandaliza, fala, minha filha, meu bebê... Nem a gente acredita, na verdade. Nem a gente acredita, sabe? É assustador, é assustador. Então, o que eu queria é que mãe conheçam os seus filhos, mãe conheça a sua filha, para que você possa encaminhar ela, para que você possa dar um destino para ela e um bom destino, sabe? Um bom caminho. Para que quando a sua filha tiver no momento de tomar as próprias decisões, que ela saiba a decisão certa a ser tomada. Entendeu? Sabe, que você possa ser a referência do seu filho, que você possa ser o exemplo do seu filho, entendeu? Que você possa acompanhar o que seu filho está fazendo nas redes sociais, entendeu? E é isso, eu acho que a gente... Thalita, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu já falei quase tudo que eu planejei. Não, acho que a gente foi bem, que a gente propôs a falar, né? Sobre o assunto. Eu acho que eu tava aqui pensando, eu acho que a gente vai ter vários vídeos pra fazer. Tem muita coisa, né, pra gente conversar. Outras ideias. Mas eu acho, assim, que é exatamente isso. Se a gente pudesse dar um recado pra vocês, não se exponham assim. Eu sei que é chato a gente falar, mas a gente sabe o que a gente tá falando, entende? Então, isso tudo que a gente tá fazendo é por cuidado, por amor, por preocupação. Então, a gente espera que vocês escutem isso com calma, que vocês analisem, porque eu já quebrei muito minha cara na minha adolescência, até os meus 18, 19 anos. Já fiz muita besteira e me arrependo de todas elas. E se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha voltado, eu voltava. Verdade. Então, porque
traz muitas coisas, sabe? Escolhas erradas que a gente faz trazem muitas cargas sobre nós, muitos traumas. Então, façam escolhas corretas. A gente está aqui para ajudar vocês. E estamos disponíveis sempre que vocês precisarem. Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida e não quiser se expor no chat, se expor no canal, você tem a liberdade de, se você for da Igreja Ceifa, ou se você não for, você tem a liberdade de pedir meu contato. Eu autorizo quem quiser passar meu WhatsApp, sabe, pra gente conversar melhor. Seja você uma jovem, uma adolescente, o mesmo acredito que Catalita, né, Thalita? Isso, Catalita. O mesmo, eu sei que ela também é uma pessoa confiável. Então, assim, se você precisar, pode pedir o nosso contato. É confiável, né, conserva? A Thalita é uma amiga também, porque a gente não tinha como não ser amiga, né? A gente é parceira de ministério e é tanta coisa que a gente passa junto que não tinha como não desenvolver uma amizade, né? É isso, meninas do nosso ministério também, que estão assistindo, mulheres, que vocês possam contar com a gente. Nós não temos uma carga de experiência muito grande, mas o Senhor nos despertou para falar sobre isso, então eu acredito que nós temos algo para poder agregar, algo para poder compartilhar, e o que a gente não souber, pode ter certeza que a gente vai orar, vai buscar, para que a gente possa tentar ajudar da melhor maneira possível. E é isso, meninas que ouviram, se vocês, sabe, se encaixam no perfil que nós conversamos aqui, eu quero te pedir, por favor, que você possa se arrepender, que você possa começar a fazer uma autoanálise do seu comportamento, se é assim que você quer ser enxergada. E eu sei que a internet é meio cruel, porque muitas vezes o que a gente posta na internet a gente não consegue retirar, por mais que a gente se arrependa. Tem esse perigo da internet. Porque às vezes, o que você joga na internet, muitas vezes você não consegue recuperar, você não consegue esconder mais. Mas, se possível, se você se arrependeu e tem a possibilidade de excluir isso, você possa excluir, que isso não alcance mais do que já alcançou. E é isso, Thalita. Mais alguma coisa que você quer falar? Não, só isso. Acho que só. Só. Então é isso. Eu vou deixar a Thalita orar aqui. Vai fazer orar, né, Juliana? Ora aí, Thalita, pra gente terminar. Você gosta. Isso, adoro ouvir sua voz. Ai, sei. Obrigada. Então vamos lá. Jesus, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada pela vida da Juliana, pela minha vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ensinou tanta coisa e continua nos ensinando. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um que está assistindo. Eu oro para que o Senhor Espírito Santo venha trazer arrependimento a cada coração que precisa ser. O Senhor Espírito Santo traga arrependimento sobre cada coração que está ouvindo, ser despertado. O Senhor Espírito Santo traga despertamento e arrependimento. Senhor, que essa palavra venha entrar e mais profundo de cada um desses corações que estiverem nos assistindo, gerando mudança de vida, renovação de mente. Senhor, e um coração alinhado ao teu coração. Jesus, eu te entrego a vida de cada uma dessas pessoas. Peço que o Senhor venha conduzi-las segundo a tua soberana vontade. Muito obrigada, Jesus, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém, amém. É isso, gente. Tchau, deu certo. Tchau, Thalita. Até mais.